Olá, o Viver Melhor de hoje vai abordar a importância da urgência para os transplantes de órgãos no país. Chamar atenção para a conscientização de doadores e suas famílias e informar sobre esse assunto que ainda é de difícil entendimento para muitas pessoas. Você vai ver que após 2 anos de pandemia da Covid-19, a fila para transplantes no Brasil cresceu 30% e ultrapassa 50 mil pessoas. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, pelo menos 9 pacientes morreram por dia à espera de transplante no país no primeiro trimestre deste ano. Para quem está na lista de espera por um transplante, a realidade é uma mistura de ansiedade e incerteza. Receber um órgão vital significa recomeçar a vida. Recomeço aguardado por quase 60 mil brasileiros, entre eles o Odailson, que mora em Brasília e está na fila para um transplante de rim. Vamos conhecer a história dele. Odailson tem 47 anos e sofre de doença renal policística, uma condição genética. Por complicações da doença, o coordenador de logística vive sem os 2 rins e faz hemodiálise de segunda a sábado, no hospital particular de Brasília. O procedimento dura em média 2 horas e funciona como um rim artificial. A máquina filtra e limpa as substâncias tóxicas do sangue, como creatinina e ureia. É um momento difícil, né, para a gente aceitar, né? Acho que primeiro aí a palavra que a gente coloca é aceitação, né? A cabeça, a mente da gente em aceitar esse processo, que ele é muito dolorido, né? Muito difícil. De você sentar ali numa cadeira, ver, né, inserindo aquelas 2 agulhas enormes e tirar todo o teu sangue, você sente ele saindo do teu corpo, voltando novamente, né? Então, um processo dolorido. Odailson precisou remover os 2 rins em 2 cirurgias diferentes no fim do ano de 2021, por complicações que partiram de uma pressão alta e impactaram na doença renal. Os meus rins funcionavam muito bem, né? Muito bem. Então, de 2012 para cá, ele, devido à pressão, né, aumentar demais, ele foi diminuindo a capacidade de filtração. Mas ele tinha como diz, uma filtração boa, né? Era tudo bom meus exames, a creatinina minha era baixa, não chegava a nem 2, meu potássio, tudo era bem controladinho, né? Porém, lá dentro estava uma bomba. Um dos rins de Odailson pesava 5 quilos. O peso de um rim normal é 150 gramas. Com o avanço da doença, o órgão precisou ser retirado para que outro rim coubesse no lugar. Mas o que ninguém esperava era que fosse necessário retirar os 2. Ainda mais assim, a gente acha que vai ser simples, né? Ah, vou ali, vou retirar o meu rim no intuito de transplantar, né? Aí de repente você tira um, aí de repente se complica, né? Foi o meu caso, né? Complicou com a úlcerazinha estourando. Voltei para internação, fiquei 9 dias de UTI, né? Aí fui pro apartamento, achando que ia pegar alta em seguida. Aí uma febre que não passava, não sabia de onde vinha a febre. Aí a decisão foi de tirar o segundo. Com 30 dias tirei o segundo. A doença do rim policístico é causada por uma alteração nos genes, que faz com que o rim produza tecido errado, resultando em cistos, que são pequenos sacos cheios de líquido. Provoca aumento do volume dos rins e perda progressiva da função renal. A irmã de Odailson, Neilma, de 45 anos, também sofre da doença, que foi herdada da mãe deles, que morreu aos 34 anos. Dos 4 irmãos, a condição genética foi diagnosticada nos 2. Os filhos de Odailson e Neilma também já fizeram os exames e descobriram que têm rins policísticos. Eles fazem acompanhamento e a doença está sob controle. Mas a dona de casa alerta que os sintomas quase não são perceptíveis. É uma doença silenciosa, né? Eu não sentia nada. Dor, nada. Só que ela foi se agravando. Aí chegou um ponto de eu fazer hemodiálise. A creatinina foi aumentando, entendeu? Fazer o exame, a creatinina já estava bem alta, mas até então eu não sentia nada. Quando já estava no ponto de fazer hemodiálise, que eu comecei a sentir enjoo, entendeu? Aí já vi um gosto de urina na boca. E aí começou o inchaço também. O primeiro a descobrir foi o Odailson, em 1998, quando procurou um médico para tratar de uma gastrite.
Mas foi Neilma quem sofreu as primeiras consequências. Ela fez hemodiálise por 3 anos, até conseguir se submeter a um transplante de rim em 2015. Eu tirei primeiro um e aí em seguida o outro infeccionou. Geralmente não precisava tirar o outro. Como infeccionou, e aí eu tirei os 2 e entrei na fila, né? E meu irmão pegou e fez os exames e foi compatível. O Dailson já tentou a compatibilidade para a doação de rim de uma outra irmã, mas por alterações na saúde dela, o transplante não deu certo. Hoje a tentativa está sendo feita com um primo. Os 2 realizam os últimos exames. Paralelo a isso, o Dailson segue na fila para um transplante de rim no Distrito Federal e já faz planos para a nova vida com o novo órgão. E o meu maior desejo é voltar à minha vida normal. Trabalhar, né, poder sonhar novamente. E o maior deles que eu sonho toda noite é beber 1 litro de água e, e poder urinar, que eu sonho toda noite urinando. Tá na mente. Toda noite, não tem uma noite que eu não sonho. A gente fica na torcida pro Dailson, que representa esses quase 60 mil brasileiros que estão na fila hoje por um órgão no país. Bom, e a falta de informação resulta em um alto índice de recusa familiar, já que após a morte é a família quem autoriza e documenta a liberação de órgãos. Então, para esclarecer dúvidas sobre o assunto, falar sobre as dificuldades encontradas na doação e abordar questões que envolvem o procedimento cirúrgico em si, eu converso ao longo do programa de hoje de forma remota com a diretora e chefe do programa de transplante de fígado da Unicamp, Ilka Boim, e a responsável técnica pela Central de Transplantes do Ministério da Saúde, doutora Patrícia Freire. Sejam muito bem-vindas ao programa. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu vou começar com a doutora Ilka. Doutora Ilka, que inclusive faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Eu falei lá no início, doutora, sobre o crescimento, né, na fila e a dificuldade que nós tivemos em todo o país em virtude da pandemia. A pandemia afetou diretamente nos transplantes no Brasil. Eu queria que a senhora falasse para a gente agora, de acordo com o levantamento de vocês, quais os principais fatores que estão envolvidos nesse número que nós apresentamos no início. Seja bem-vinda. Olá, agradeço o convite, né, em nome da Unicamp, da ABTO, para fazer parte desse programa tão importante e esclarecedor para a população sobre transplante de órgãos, né? E sua influência sofrida, né? Essa influência sofrida pela pandemia. Nós sabemos que nós tivemos, se a gente comparar nos anos 18 e 19, a gente esperava um crescimento percentual, porque a gente calcula o número de doadores por milhão de habitantes, né? Isso nos dá um número que normalmente no Brasil é cerca de 13, 15, foi para 19 em 2019, e a gente esperava que nós caminhássemos de 21 para 22 doadores por milhão de habitantes no país. E o que houve, né, com a chegada da pandemia em março de 2020 foi uma queda muito acentuada. Queda essa refletida numa média que voltou para os níveis de 18, de 17, mas acontece que isso foi bem diferente nas diversas regiões do Brasil. Tivemos uma queda acentuada no Nordeste e no Norte do Brasil e uma queda menor na região Sul. Com o andamento da pandemia e com o aprendizado que a gente teve na pandemia, a gente teve ondas, né? Na verdade, nós estamos na 4ª onda da pandemia. Entre a primeira e segunda onda houve esse aprendizado, depois da segunda onda voltou a ter um crescimento, e agora que a gente esperava que a gente retomasse no ano de 2022, quando a gente compara os números de 2022 para 2021, a gente vê que a gente teve uma queda significativa de 9% na recusa familiar. E isso nos levou a questionar o porquê disso, né?
Então, a gente sabe que tem o emocional das pessoas, a gente sabe que teve contraindicação médica para alguns doadores, a gente sabe que regiões do Brasil sofreram muito, principalmente a parte hospitalar, em pessoal, em diagnóstico, na presença de infecções nesses hospitais, e que a gente tem que retomar isso agora com cuidado, lembrando que a doação é um ato de generosidade. Eu sei que as famílias não doaram por falta desse ato de generosidade, e algumas vezes por não compreensão do ato, ou até mesmo por falta de informação. Doutora Patrícia, seja bem-vinda também mais uma vez, pegando o gancho aqui da recusa, né? Infelizmente, esse é um gargalo que nós temos ainda hoje no país, falta informação e as famílias às vezes têm medo, né? O que elas alegam em linhas gerais, pela sua experiência, o que você observa, quais os maiores temores dessas famílias e por que essa resistência tão grande? Olá, Rafaela. Olá, doutora Ilka. Obrigada pelo convite. Rafaela, como a doutora Ilka bem disse, a família brasileira é uma família solidária. E quando ela é conclamada a ajudar em qualquer situação, inclusive numa situação de extrema vulnerabilidade emocional, que é o momento da perda de um ente querido, a família brasileira ela corresponde a esse chamado e, no geral, ela é muito generosa e solidária. O que acontece é que o medo da doação, ele está envolvido pelo medo que cerca a própria morte, né? Uhum. Então, os familiares têm muito receio por conta de como ficaria o corpo do seu ente querido, do seu falecido, após a retirada dos órgãos, se seria possível realizar o velório, enfim, normalmente. Então, esse é o maior medo das famílias. Agora, a grande parte da falta de informação, ela pode ser combatida com o melhor treinamento dos profissionais que realizam a entrevista familiar. Uhum. Nesse sentido, o Ministério da Saúde vem dando esforços e realizando investimentos para a capacitação dos profissionais, para melhor informar essas famílias sobre as peculiaridades da morte encefálica, que é a condição necessária para realizar a doação de órgãos no país. Patrícia, qual é o protocolo hoje para a morte encefálica que nós temos no país? O protocolo de morte encefálica ele está estabelecido na resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução número 2173 de 2017, e todas as equipes médicas do país seguem rigorosamente esse protocolo. São realizados 2 testes clínicos e um teste complementar, seja de imagem, de um teste metabólico ou um teste gráfico, para assegurar que todas as etapas foram cumpridas e que não há mais funcionamento do encéfalo. Uhum. Doutora Ilka, ainda pegando o gancho aqui da Covid, né, nós já estamos, digamos assim, na 4ª onda, mas lá naquela primeira onda, né, em 2020, o Ministério da Saúde, ele recomendou contraindicação absoluta para doação de órgãos e tecidos em caso de doador com teste positivo para Covid. Nós avançamos desde o início da pandemia até aqui. Qual é a recomendação hoje e de que forma essa recomendação impactou também nesse número que a associação trouxe? Essa é uma colocação bem importante, né? No começo, na pandemia, essa resolução saiu no dia 31 de março de 2020, justamente que a gente não usasse, né, paciente com teste positivo para Covid. Isso foi uma coisa bem legal que o Ministério fez, porque fez com que, inclusive, os pacientes todos fossem submetidos rapidamente, né? Foi instalado em todo o Brasil a realização dos testes para evitar que pacientes com Covid fossem doadores de pacientes não Covid. Uhum. Tá? Hoje a gente tem umas mudanças dentro disso, né? Com o tempo, com o aprendizado da pandemia, com o risco baixo de transmissão da Covid através de transplante mesmo, através de transfusão, isso foi diminuindo o tempo, a transfusão ficou para 28 dias, o tempo de se ter Covid mudou para 28 dias para poder ser doador ou não, e atualmente, agora em março, novamente, de 2022, saiu a resolução pela Comissão de Infecção, né, tanto do Ministério quanto da BTO, e o Ministério se posicionou colocando que aquele paciente que teve Covid era positivo, mas há 10 dias está assintomático, ou se teve Covid sintomático, está há mais de 10 dias assintomático,
ele pode ser doador de novo. Patrícia, como é que funciona a central de transplantes? Ela tem parceria, ligação com todos os hospitais do país? São hospitais públicos, privados? A família aciona vocês? Como é que funciona na prática a tramitação? Primeiramente, Rafaela, a gente tem que diferenciar a Central Estadual de Transplantes, que são aquelas centrais que ficam nos estados, nas unidades federativas, né, nos estados e no Distrito Federal, da Central Nacional de Transplantes, que é a unidade operacional do órgão central do SNT, que fica aqui no Ministério da Saúde. No âmbito estadual, as centrais de transplante têm comunicação com todas as equipes, todos os hospitais, e no momento que as estruturas responsáveis por notificar as mortes encefálicas dos hospitais entram em contato com as centrais de transplantes, as centrais de transplantes já disparam os processos internos de convocação das equipes, de rodar o ranking da lista de espera, para ver quem será o contemplado, né, com aquele órgão que está sendo doado. E no âmbito estadual, elas organizam a logística de retirada e transporte desses órgãos. No âmbito nacional, nós temos a Central Nacional de Transplantes, que é uma unidade operacional 24 horas, que fica aqui no edifício sede do Ministério da Saúde, na esplanada dos ministérios. E essa Central Nacional, ela coordena, juntamente com as 27 centrais nos estados e no Distrito Federal, a organização de todo o processo de distribuição nacional. Então, a Central Nacional ela não se relaciona diretamente com as equipes nem com as famílias, mas as centrais estaduais de transplante, sim, elas se relacionam com os hospitais e com as equipes, e as organizações de procura de órgãos, as OPOS ou as CIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares de doação e transplantes, essas sim falam diretamente com a família. Doutora Ilka, quais órgãos podem ser doados, órgãos e tecidos, né, pelos não vivos? Normalmente tecidos, a maioria córnea, pele e ossos, tá? Da parte dos órgãos, podem ser aproveitados os pulmões, às vezes um para cada receptor, o coração, obviamente para um receptor único, o fígado, que às vezes pode ser usado para um único receptor, dependendo do tamanho, porque né, a gente trabalha com a listagem a tipo de sangue, que é a ABO, mas esse órgão pode ser chamado explitado, ou seja, ele pode ser dividido em 2 e às vezes pode ser dividido até em 3, em que o lado direito vai para um adulto pequeno, o lado esquerdo pode ser dividido em 2 para 2 crianças, por exemplo, que têm menos de 1 ano de idade, tá? Então, isso está a mais. Tem ainda pâncreas, tem ainda intestino, que pode ser utilizado, tem os rins, que também podem ser utilizados para doação. Nós temos alguns outros transplantes ainda, a gente fala numa fase clínico-experimental, por exemplo, o transplante de útero. Patrícia, vamos esclarecer aqui. Hoje não tem mais aquela história, né, de deixar ali no RG ou na carteira de motorista, dizendo que é doador. Como é que funciona para quem quer ser um doador? E aí é preciso deixar claro para a família e por escrito também, ou só a palavra vale? Não é necessário deixar nada por escrito, Rafaela. O importante é avisar a sua família da sua intenção de ser um doador de órgãos. É a família que decide, a nossa lei e o nosso decreto determinaram essa condição, assim como no mundo todo se escuta a família, né? Então, é a família que decide. O importante é avisar a sua família que você deseja, após a morte, realizar a doação de órgãos, e a sua família, no geral, as famílias, elas obedecem ao desejo, elas cumprem, né, o desejo do doador e autorizam a doação. Então, não é necessário deixar nada por escrito, basta avisar a família. E no caso daquele doador que não conversou, não tenha se conversado sobre isso, a família é que decide se doa ou não os órgãos. Bom, eu vou pedir licença para vocês agora, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta a conversar. Você fique com a gente, porque o Viver Melhor faz uma pausa rapidinho, daqui a pouco voltamos a falar sobre transplantes. Até já! Viver Melhor está de volta e hoje é sobre transplantes de órgãos e tecidos no país. Avanços científicos têm aumentado o sucesso desses procedimentos.
Nós vivemos na era da tecnologia e da inovação e muitos profissionais já chamam de saúde 5.0. Bom, e falando nisso, conheça agora no quadro Avanços, uma nova tecnologia que traz esperança para quem está na fila à espera de um fígado para transplante. É uma máquina de perfusão de órgãos que está sendo usada no Hospital Particular do Rio de Janeiro. O equipamento consegue ampliar o tempo em que o fígado consegue ficar fora do corpo. O descarte desse órgão é frequente por conta da logística no transporte. Depois de retirado do corpo, o fígado ele leva de 8 a 10 horas até começar a sofrer por falta de oxigênio, uma condição conhecida como isquemia. A máquina de perfusão consegue mover o fígado no mesmo ritmo da respiração humana. Uma solução especial é colocada em hipotermia, em baixa temperatura, e os elementos químicos também são injetados no órgão. O líquido leva oxigênio, aumentando a concentração de adenosina trifosfato, ATP, fonte de energia das células. Ao longo do processo, a máquina mantém um fluxo pulsátil, simulando a fisiologia do corpo, o que ajuda a preservar a integridade do fígado. Nós colocamos o fígado, dependendo da tecnologia que nós vamos usar, porque o fígado pode ser perfundido durante 2 a 4 horas em temperatura de 10 a 12 graus, ou uma outra modalidade, que é chamada de perfusão normotérmica, que nós colocamos sangue, plasma, albumina, antibiótico, por um período que varia de 6 até 15, 18 horas, onde nós vamos testar a função desse fígado e se esse fígado estiver em boas condições de funcionamento, nós implantamos no receptor. Essa é a grande revolução dessa técnica. É uma técnica complexa, porque nós precisamos fazer como se fosse uma terapia intensiva aqui nesse fígado antes de ser implantado no receptor, e durante 6 a 8 a 10 a 15 horas, dependendo da situação, nós podemos monitorar esse fígado, ver se esse fígado produziu bile, se ele clareou o lactato, ou seja, várias avaliações metabólicas do órgão. Então, essa é uma tecnologia disponível, nós realizamos de forma pioneira isso aqui no Brasil. Atualmente, sem a ajuda da máquina, um órgão vital retirado de um corpo que teve morte cerebral é mantido com o auxílio de máquinas de perfusão mais rudimentares e gelo. E para repercutir esse e outros avanços e falar mais sobre a logística para os transplantes, eu volto a conversar aqui no programa com a diretora e chefe do programa de transplante de fígado da Unicamp, a doutora Ilka Boim, e a responsável técnica pela Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, doutora Patrícia Freire. Bom, vamos lá, vou começar com a doutora Ilka. Nós acompanhamos agora na reportagem essa tecnologia que está sendo usada lá no hospital em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas a senhora contou aqui nos bastidores para a gente que São Paulo também já vem usando faz tempo, né? E como é da sua área? Vamos lá, o fígado realmente na prática tem uma dificuldade na logística? O que muda com essa nova ferramenta, doutora? Isso é uma coisa bem interessante, eu acho que vai ser o futuro. O único problema ainda está sendo o alto custo deste procedimento. Nós fizemos, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, nós fomos numa equipe para a Holanda em 2016, onde nós vimos a máquina funcionar. Você tem 2 tipos praticamente de perfusão pela máquina para o fígado. Para o rim já existe mais há algum tempo. Alguns estados utilizam bastante a máquina de preservação para o rim, que pode ser captado, por exemplo, no Rio Grande do Sul e ser transferido com o uso da máquina para o Acre, para Roraima, para o Ceará. Inclusive, o Ceará é um dos estados que mais usa a máquina de perfusão para rim. Então, a vantagem disso é que provavelmente o meu pool de doadores deve aumentar, a gente acha de 15% a 30% deve aumentar o meu pool de doadores, não só pelo tempo de isquemia, que eu posso captar um órgão em Boa Vista e trazer para São Paulo, já que só aí eu tenho 6 horas de voo. Mas eu posso captar esse fígado em menores condições clínicas, né? Um fígado que seja gorduroso, um fígado que seja metabolicamente não viável para uma situação usual, mas que o colocando na máquina ele se torna utilizável. Né? E às vezes até regredindo
a quantidade de gordura existente, né? Mas que quando baratear, a gente tiver centros que possam regular isso para todos os estados, nós vamos com certeza melhorar, inclusive, provavelmente melhorar os resultados do transplante de fígado e o número de transplantes realizados. Doutora Patrícia, pegando o gancho agora dos avanços, a gente sabe que essa máquina está sendo usada de forma experimental por conta de custos, né? Ainda vai demorar um pouquinho para que ela seja usada em todos os hospitais e que toda a população tenha acesso. Mas, em relação ao que temos hoje, na logística, quais os principais obstáculos, as dificuldades enfrentadas pelo Ministério da Saúde nesse deslocamento dos órgãos e para preservar? Rafaela, na verdade, os problemas logísticos, eles correspondem a em torno de 4 a 6% do total de recusas dos órgãos que são ofertados, né? Então, você vê que, comparando com o universo total de órgãos que são ofertados, a logística, o percentual de recusa por conta de problemas logísticos, ele é baixo, né? Gira em torno de 4 a 6%, como eu já falei. No entanto, é claro que quando você, eventualmente, apesar de baixo, quando você perde um órgão por problemas logísticos, isso é um impacto, né? No mínimo, uma pessoa vai deixar de receber um órgão. No entanto, o Ministério da Saúde tem parcerias, importantes parcerias com as companhias aéreas da aviação regular, que são as companhias normais de voo comercial, né, que transportam esses órgãos de maneira gratuita, e também temos um convênio com a Força Aérea Brasileira, onde o Ministério da Saúde ressarce a Força Aérea Brasileira, a FAB, para o transporte desses órgãos. Então, a gente tenta minimizar o máximo possível os problemas gerados, na sua grande maioria, pelas condições continentais do Brasil. Uhum. O Brasil, você disse lá no começo, é um país de dimensão continental, cujas peculiaridades das regiões oferecem, agregam ainda algumas dificuldades. Eu posso exemplificar a região norte, né, onde nós temos muitas regiões que só se chega de barco, né? Apesar de, por exemplo, termos muitas vezes os aviões da FAB disponíveis, não existe pista de pouso para que eles pousem, né? Uhum. Então, a própria dimensão territorial do Brasil, ela agrega dificuldades às questões logísticas. Mas o Ministério da Saúde é ciente e atento a isso, envia todos os esforços para ampliar as condições de transporte e conta também com a ajuda das centrais de transplantes. Pelo decreto de 2017, a atribuição de fazer o transporte é das centrais de transplantes nos estados, e a Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde entra complementarmente, auxiliando as centrais de transplantes estaduais naquelas situações onde elas mesmas não consigam realizar o transporte. E sobre esse assunto eu quero pegar um gancho aqui e fazer uma observação, viu? Porque ainda, né, diante dos obstáculos, o Brasil é referência mundial em doações e transplantes de órgãos. Olha só, o país é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Não é isso, doutora Ilka? Sim, quando a gente fala de transplante com doador falecido, né? Uhum. Porque se a gente levar em consideração todos os transplantes e colocar os intervivos, a China, obviamente, pelo número de pessoas, né? O grupo da Ásia, ele fica em segundo lugar e nós vamos para terceiro lugar. E às vezes a Índia até passa um pouco na nossa frente. Mas quando a gente fala em doador falecido, a gente então é o segundo país no mundo, e praticamente também em transplante de rim e em transplante de fígado. Isso é um número muito importante. E tem outra coisa, não é só o número de transplantes, o que a gente fala também é a qualidade, porque o meu paciente, ele é acompanhado pelo SUS durante todo o trajeto da sua vida. Ele faz o transplante, 94% dos transplantes do país são feitos através do Sistema Único de Saúde, geridos pelo Sistema Nacional, todos são geridos pelo Sistema Nacional de Transplante, e mais esses pacientes recebem a medicação necessária para a sua continuação de vida durante todo o período de sua vida. Isso não acontece em outros países do mundo. Patrícia, a gente já falou um pouquinho quais são os órgãos que podem ser doados por doadores não vivos. E aquela pessoa em vida que quer doar o rim para o irmão, nós mostramos essa situação lá no primeiro bloco. Quais são os outros órgãos que podem ser doados pela pessoa em vida e quais as regras em linhas gerais?
Falando especificamente dos órgãos sólidos, Rafaela, que são coração, fígado, rim, pulmão, pâncreas, intestino, no geral se pode doar em vida os órgãos duplos, né? Rim e pulmão. E outros órgãos, como o fígado, é possível doar parte dele. Então, no Brasil, você pode doar até a quarta geração, né? A quarta linha de sucessão você pode doar, ou seja, até primos você pode fazer a doação intervivos, e no caso da doação entre não aparentados, é necessária autorização judicial. Doutora Ilka, eu quero voltar ao relatório que foi divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Transplantes, que mostra que o órgão mais aguardado na fila de espera para um transplante hoje no país é o rim. Por quê? O rim. A doença renal terminal, que acaba levando à indicação do transplante de rim, ele é mais frequente do que as doenças hepáticas, né? As causas, principalmente diabetes, hipertensão, depois as causas hereditárias ou metabólicas, né? Fazem com que o paciente acabe levando, degenerativas, como no caso do rim policístico, acabem levando a indicação do transplante renal. E você tem uma demanda represada, né? Em todos os órgãos, a gente sabe que a gente tem somente 50% da realização de transplante frente à necessidade. O pulmão, o coração tem até mais necessidade do que isso, né? Mas eu tenho paciente renal que consegue ficar na máquina de diálise durante um tempo. Já nas doenças hepáticas, elas são mais, a maioria não é aguda, mas elas são doenças crônicas que agudizam e eu não tenho máquina para manter esse paciente, ele acaba indo a óbito. Então, por exemplo, a mortalidade em lista de espera por transplante de fígado é muito maior do que a mortalidade de espera em fila renal, já por causa disso. Então, eu sempre tenho uma fila de transplante renal muito maior do que de transplante de fígado. Entendi. Beleza. Bom, a gente vai continuar agora nos avanços, porque, ainda falando nesse assunto, pesquisadores brasileiros estimam que, em breve, o país poderá ter seus primeiros pacientes submetidos a um transplante de órgão suíno. Bom, mas e por que porcos? Porque, anatomicamente, órgãos como o fígado, o coração e o rim do porco são muito parecidos com os nossos. No primeiro semestre, o governo de São Paulo anunciou um investimento de 50 milhões de reais para o desenvolvimento de pesquisas sobre xenotransplantes, o transplante de animais em humanos. Por meio desse investimento, será construída a estrutura do projeto no campus da USP, em São Paulo. 2022 marca o avanço nos estudos em torno desses experimentos no Brasil e no mundo, mas eles já acontecem há muitas décadas. Vamos conferir na reportagem. O resultado de um estudo publicado em maio numa revista científica de medicina traz esperança para milhões de pessoas no mundo que estão na fila do transplante de rim. O estudo mostra o teste com sucesso de 2 transplantes de rins de porcos geneticamente modificados em humanos. Os rins transplantados funcionaram perfeitamente nas 54 horas de monitoramento. Este médico patologista, especialista em transplante de rim e membro da Sociedade Brasileira de Patologia, atua na divisão de anatomia patológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele afirma que o xenotransplante de porcos geneticamente modificados se tornou uma das mais promissoras soluções para a escassez de órgãos humanos disponíveis para transplante. Existe atualmente uma tendência e um surgimento da possibilidade de xenotransplantes, né? São transplantes provenientes de outras espécies, né? E particularmente aquela que está mais avançada é o transplante de porco, né? Principalmente o transplante renal. Nesse ano foram feitos 2 transplantes, não no Brasil, tá? Isso de trabalhos externos. Os trabalhos ainda estão iniciais, né? No caso especificamente desse transplante de porco, ele não foi mantido a longo prazo, foi um estudo para observar a viabilidade, inclusive o órgão não foi nem colocado completamente no interior da pelve do indivíduo, dentro da barriga. O órgão ficou exposto e com uma lâmina plástica estéril para que o clínico pudesse acompanhar o aspecto do órgão. Então, por enquanto, isso ainda está num estágio inicial.
Então, a intenção é produzir porcos que sejam geneticamente modificados e que tenham baixa antigenicidade para o ser humano. O especialista ainda ressalta que a ciência da patologia promete evoluir dentro da área dos xenotransplantes para avaliar o grau de agressividade da rejeição e como ela pode ser contida. A gente ainda não sabe, e é a patologia que vai determinar essa resposta. Então, a patologia é uma especialidade central na medicina, do ponto de vista de compreensão da doença. Isso é extremamente importante. A ciência da patologia vai evoluir dentro dessa área dos xenotransplantes também, entendeu? Essa é a tendência, que a gente aprenda que provavelmente a patologia que se observa no transplante interhumanos, ela provavelmente vai ter algumas nuances de xenotransplante, tá? Provavelmente. Doutora Ilka, eu quero repercutir com a senhora agora essa questão dos xenotransplantes. Eu falei que 2022 a gente está avançando demais, várias pesquisas no Brasil e no mundo, mas nós tivemos o primeiro xenotransplante, é claro que é outro método, não esse que nós mostramos agora, mas na década de 80 ainda. Conta pra gente. O primeiro transplante que se tem notícia de fígado, né, no caso, foi feito na década de 80, em meados da década de 80 em Pittsburgh, pelo professor Thomas Starzl, que usou em 3 transplantes de fígado de babuíno, né? Que um macaco que na época tinha sido trabalhado, mas uma genética ainda muito prioritária, né? E muito aquém do necessário. Com o desenvolvimento nesses últimos quase 40 anos, você vê que não é pouco tempo de estudo. Hoje você tem centros americanos como Miami, como o norte dos Estados Unidos, se preparando para o xenotransplante. Aqui no Brasil também esse investimento é muito importante para que isso seja feito. Nós tivemos recentemente o transplante de rim publicado numa revista de alto impacto, que o paciente recebeu o rim de um animal que é geneticamente modificado. Então, essa é a importância agora, as modificações genéticas que, no caso, o porco pode assumir. Eu lembro que na década de 80, quando eu fui para a Inglaterra fazer meu treinamento em transplante para os Estados Unidos, a gente chamava meu pig brother, né? Meu irmão porquinho, o meu porquinho que será meu irmão, que será capaz de, sendo modificado geneticamente, doar um órgão para mim. Então, esse é o conceito que é trazido agora, modificações genéticas. E a outra coisa importante também é trabalhar, então, com essa terapia celular, com essa terapia modificada geneticamente, para que o órgão assumido tenha menor ou quase nenhuma rejeição do ponto de vista do receptor. E o mais importante também é começar a trabalhar com as zoonoses. Então, ele também é modificado do ponto de vista da infectologia para que não transmita doenças diferentes dos animais para os humanos. Então, isso é ainda um trabalho a ser feito. Eu acho que ainda vai levar algum tempo para que a gente possa trabalhar, mas é assim que a ciência anda, através da experimentação séria, publicada, que sofre críticas, que evolui e que traz novas tecnologias. Eu vou pedir licença para vocês mais uma vez, vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos à nossa conversa, viu? Você fique com a gente porque daqui a pouco vem emoção por aí. Em Santa Catarina, pai e filha se emocionam com o som dos novos batimentos cardíacos após transplante de coração. Os detalhes dessa história você confere já já. Estamos de volta com o Viver Melhor sobre transplantes. Uma única pessoa pode salvar cerca de 10 pessoas quando opta por ser um doador. Após autorizada a doação de órgãos, o hospital comunica à central de transplantes responsável por procurar possíveis receptores, tendo como base a compatibilidade entre os envolvidos. Ao longo desta edição, a gente já falou sobre os trâmites e de como esse processo pode ser feito. Agora, de volta à conversa com as minhas convidadas, a gente vai repercutir outras questões que envolvem a doação de órgãos e os transplantes. Com a palavra, doutora Ilka e doutora Patrícia, vamos voltar ao nosso papo aqui. Bom, doutora Ilka, nós temos uma lei em vigor quando a gente fala de transplantes. Essa lei, ela já está em vigor no país há mais de 20 anos e ela estabelece ali, entre outras coisas, que
vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano é uma ação passível de pena de reclusão, inclusive. Mas hoje o tráfico de órgãos ainda é uma realidade no país? Não, o tráfico de órgãos, na verdade, ele nunca foi uma realidade no país. A primeira lei de proibição de comércio e venda de órgãos no Brasil é de 1984, que é uma lei até municipal de uma cidade aqui do estado de São Paulo. E com isso o Conselho Federal de Medicina já toma a frente. Então, nesses últimos quase 40 anos, o Brasil, como governo, como prefeitura, como Estado, sempre se posicionou contra a venda e comércio de órgãos. Nossas primeiras leis de transplante começam lá em 1994. Então, elas são atualizadas. Então, nós temos reporte dessas leis, né? A atualização agora vai ser feita por uma nova portaria que deve sair brevemente. Nós sempre tivemos que a família precisava autorizar. Houve uma parte em 1996 que nós trabalhamos durante pouquíssimo tempo com a doação presumida, que era quando aquela vez que foi colocado, então, na carteira, sou doador, não sou doador de órgãos. Como não houve o entendimento necessário, se colocou 92%, por exemplo, no Piauí, colocaram no documento que não eram doadores. Então, essa lei foi revertida e, novamente, em 2002, ela foi republicada, mas, no caso, somente nessas partes. A parte da proibição e comércio de órgãos no Brasil nunca existiu. Houve um período em que a Organização Mundial da Saúde tem um departamento específico com isso e detectou que alguns brasileiros do estado de Pernambuco tiveram a comercialização de seus órgãos na África do Sul. Dentro do território brasileiro, isso nunca foi provado. Ai, que bom, né, Patrícia, que essa não é uma realidade nossa. Que bom, quando eu falei da lei, eu me referi à Lei Federal 9.434, que é de 1997. Realmente o parlamento anda, né, discutindo atualizações, outras medidas que possam, junto com essa lei já vigente, melhorar, aprimorar o processo hoje, né? Patrícia, o que a gente precisa avançar nessa questão de burocracia ou de relação entre União e estados e municípios, ou já funciona muito bem, é só dar andamento ao que já fazemos aí no Brasil? E como eu citei no bloco anterior, o Brasil é referência nessa área. O sistema de transplantes é um sistema muito complexo e com muitas etapas, todas elas repletas de peculiaridades e de singularidades. É preciso investir principalmente na capacitação das equipes profissionais que fazem as entrevistas familiares, porque é um momento de comunicação de más notícias que exige muito treinamento técnico e treinamento emocional, né? É uma fase vulnerável da vida das famílias dos doadores, então é preciso capacitar esses profissionais para entrevistar a família e é preciso também investir na formação profissional dos médicos que vão fazer a retirada dos órgãos e dos médicos que vão participar do processo de notificação de morte cefálica. Então, nós temos ainda muito espaço para crescer e o Ministério da Saúde está atento, alerta e vem cada vez mais envidando e empenhando esforços e financiamento e recursos para que essas melhorias aconteçam. E o que é o transplante, ele envolve um sistema complexo, né? Mas por que às vezes ocorre, é claro, né? De novo, vai depender de cada órgão, de cada paciente. Não é uma resposta aqui simples, mas vamos lá, vou insistir na minha pergunta. Por que a rejeição, ela acontece em alguns pacientes, em outros não? Em algumas pessoas, a pessoa sai do transplante, dá tudo certo, e tem pessoas que infelizmente podem vir até a óbito. A rejeição é uma coisa que é complexa, né? Ela varia de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, no pâncreas, no rim e no coração, você trabalha mais com rejeição e até eles tomam, vamos dizer assim, uma quantidade de medicamento, uma miligramagem de medicamento a mais do que os pacientes, por exemplo, de fígado, né? Então, no paciente de transplante de fígado, a gente trabalha com rejeição num índice muito menor. A gente trabalha com 10, 15% de rejeição celular aguda hoje, que acontece nos primeiros 3 meses. Ao rim e os outros órgãos
trabalho com mais. A gente trabalha hoje, até a alocação na lista para a gente é feita só pela tipagem sanguínea e, claro, pelo MET de tamanho, né? Você tem, claro, associado à rejeição fatores que são genéticos e particulares de cada ser em relação àquele órgão que está recebendo, mas você, na parte do geral, no transplante em geral, você também tem a parte da não adesão completa ao tratamento, que a gente chama de compliance desse medicamento, ou não aderência, né? Ele sabe que ele precisa tomar a medicação na hora, do jeito certo, e como eu frisei, o Ministério da Saúde fornece por tempo indeterminado, ou seja, até o final da vida do receptor, ele fornece toda a medicação. É muito difícil você ter uma falha na medicação. Isso, graças a Deus, é prontamente corrigido assim que necessário em todas as regiões do país. Então, a gente também reforça, no ponto de vista emocional, do ponto de vista de todos os profissionais de saúde, nós trabalhamos com 16 especialidades diferentes em cada equipe de transplante, justamente para isso. Sempre conscientizando o nosso paciente de que você foi transplantado, você precisa tomar o seu remédio na hora certa. Então, eu tenho uma causa, que é a não medicação, eu tenho uma outra causa, que é o não reconhecimento do seu organismo por aquele órgão, ou não reconhecimento do órgão pelo seu organismo, né, que é um pouco mais raro. Bom, agora a gente vai falar, nós já falamos aqui ao longo da edição, né, que a doação de órgãos é um ato de amor que salva vidas. A gente repetiu, mas é sempre importante frisar isso, né? Frisar a importância da doação de órgãos. E falando em ato de amor, é sempre importante frisar também palavras de amor, de emoção. E agora a gente vai finalizar com uma história muito bacana de amor, sentimento que envolve o coração, coração novo. Envolve a relação de pai e filha e um novo coração que bate forte no compasso após a realização de um transplante. Confira na reportagem. A advogada catarinense Marina Moreira Azambuja, 30 anos, é de Chapecó e está internada na unidade de transplantados de um hospital na região metropolitana de Santa Catarina. Ela se recupera após a cirurgia de transplante do coração, realizada no último dia 31 de maio. Marina foi diagnosticada com arritmia intra-arterial aguda e fez a primeira cirurgia de coração quando tinha apenas 1 ano. A gente acompanhava o batimento dela. A gente ia no hospital porque ela não se mexia. Ela não se mexia e a gente estava preocupado. Então, a gente ia no hospital e escutava o coração lá com o aparelho e o batimento era muito forte. Aí, quando ela nasceu, eu comecei a escutar o batimento e acompanhei todo dia o batimento dela. Tinha dias que era bom, tinha dias que não estava bom. Desde quando eu era bebê, ele colocava o ouvido no meu peito e escutava meus batimentos cardíacos, sabe? Sempre foi assim. E mesmo que não tivesse assim, 100% bom, ele mentia para me animar, para me deixar feliz, tudo mais, né? A gente não podia demonstrar, né? A gente sofria, eu e minha esposa juntos, sofrendo, mas sempre firme, sempre firme. A gente chorou várias vezes escondido dela, mas firme. Marina cresceu com um problema no coração e controlava por meio de remédios que foram ficando cada vez mais fortes. Como os resultados não eram mais satisfatórios, há cerca de 8 meses, a advogada entrou na fila do transplante. O meu ventrículo, ele era, como o médico falava, parecia um sorvete. Embaixo fininho e alto aquelas bolonas bem grandes. Então, quando a parte de cima bombeava o sangue, ele bombeava com muita força. E a parte de baixo não suportava e jogava de volta para cima. E daí causava insuficiência, falta de ar, cansaço, causava problema, tipo, eu tomava muito diurético, eu conseguia fazer xixi, eu tinha problema no fígado, que agora está melhorando muito, eu não sinto mais dor no fígado. E foi assim, até os primeiros dias que eu fiquei na UTI, 2 noites eu acordei assustada. Parecia que eu não estava no meu corpo. O susto foi porque Marina estranhou o novo coração, que batia muito diferente que o antigo.
Hoje ela já está adaptada, mas a explosão de emoção veio mesmo cerca de 10 dias depois da cirurgia, num reencontro entre pai e filha. Daí, quando eu cheguei no hospital, ela pediu: pai, tu quer escutar o meu coração novo? Daí eu escutei. Um batimento firme, é tipo uma pessoa caminhando forte, firme. Antes caminhava meio com as pernas moles, né? Hoje o batimento dela é muito firme, muito forte. Eu acredito que 100%, está muito bem. A notícia de um doador disponível para o novo coração veio quando Marina estava na igreja. Um telefonema que garantiu um novo rumo à vida da advogada. A importância do transplante de órgãos é o seguinte: o familiar perde uma vida, né? Uma pessoa querida, importante, mas ela tem que saber que ela pode salvar 9, né? Semana retrasada ou passada, parece que a gente teve algumas perdas aqui no hospital por falta de órgãos, né? Sabendo que teve situações em que pessoas morreram, que estavam 100% intactos os órgãos que poderiam ser doados, mas os familiares não aceitaram. E agora que a gente precisou mesmo, então assim, todo mundo da família se inscreveu para doar, e é muito importante que as pessoas sejam doador, porque para quem precisa não tem palavras, é muito importante. Eu sou um exemplo vivo, que eu tinha 2 anos de vida e hoje o médico diz que eu posso ter mais de 40, sabe? Então eu posso viver muito, me divertir, viajar, curtir meu casamento e muita coisa assim maravilhosa. Então eu acho que doar os órgãos é um gesto de amor muito bonito para a humanidade, sabe? É um gesto muito importante. Com certeza, saúde para Marina e um abraço para Marina e para toda a família. Bom, de volta aqui com as minhas convidadas, já caminhando para o fim. Eu quero agora uma palavra de cada uma sobre essa importância, né, de doar órgãos. Eu citei aqui que às vezes uma pessoa pode salvar até 10, né, de 9 a 10. É isso, Patrícia? Qual o dado? É isso mesmo, Rafaela. Os órgãos sólidos, e ainda mais quando é possível que um órgão vá para um receptor e outro para outro, né? É possível se salvar de 8 a 10 pessoas. E, além disso, os tecidos também são capazes não só de salvar, como melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que estão nas listas de espera, né? Tecidos, inclusive, que não são muito lembrados, como os tendões, a pele, os ossos, né, que podem ser doados após o falecimento. Então, esses tecidos também salvam a vida de pessoas e melhoram muito a qualidade de vida das pessoas que necessitam, que estão nas listas de espera. Doutora Ilka, não custa nada, né? Só custa a gente conversar sobre o assunto, falar com os familiares, deixar clara essa intenção e fazer esse ato de amor, de salvar vidas, de generosidade, né? Exatamente, Rafaela. Uma pessoa que pode voltar a enxergar um ente querido, ver a luz do sol brilhar cada dia, é uma pessoa que possa recuperar uma pele queimada, uma cicatriz mal cicatrizada, né? Que você tenha condições de melhorar o aspecto físico de um rosto, uma pessoa que saia da máquina de diálise e volte a ter a sua vida normal. A gente viu o coração batendo, mas nada como uma jovem de 20 anos de idade que tem uma doença esclerosante do fígado, que está lá toda amarela. Eu não consigo sair porque eu pareço uma pilha Rayovac. Aí ela faz o transplante, a pilha nem existe mais, né? Ela faz o transplante e volta a sua coloração normal, volta a ter o vício, a beleza da juventude. Então, o que é? A qualidade de vida desses pacientes que melhoram, a expectativa de vida desses pacientes que melhoram, frente a uma única coisa, a doação de órgãos, que é a expressão máxima do amor divino. E a gente preparou uma tela aqui com um serviço, né, para quem nos acompanha. Nós temos na central, né, Patrícia, o contato, vocês podem entrar em contato, nós preparamos aqui, olha só, Central Nacional de Transplante, 61, que é o código de Brasília, o telefone é 3315-9264,
Temos também o telefone celular, que é o 999-66-6290, e temos o 0800. O 0800 é 0800 644 6445. Está aí na sua tela. Temos também o e-mail é centralnacional@saude.gov.br. Patrícia, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Sucesso aí na Central com todos os projetos e que a gente consiga engajamento cada vez mais da população e adesão, né? Ilka, a mesma coisa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você está aí na área há muitos anos, né? Acompanhando todos esses avanços e que a gente avance cada vez mais. Muito grata pela participação de vocês duas, viu? E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.